Galera, seus vídeos, como é que vocês estão? Tô eu aqui de volta para mais um vídeo, não demorei tanto de novo, né, para aparecer. Eu prometi que eu ia fazer mais vídeos e estou cumprindo, hein? E presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Esse vídeo aqui, ele é muito importante para mim. Eu tô fazendo esse vídeo desde março desse ano. Ó, são março, abril, julho. São 8 meses fazendo esse vídeo. Não é brincadeira. 8 meses. Queria pedir para você que está assistindo agora, vejam esse vídeo inteiro, vê do começo ao fim sem pular. Eu tô pedindo isso com o maior carinho do mundo para você, porque, cara, pensa assim, eu levei 8 meses para comprimir esse conteúdo em 10 minutinhos para você. Então, para mim, cada segundinho desse vídeo aqui vale ouro para mim e é muito importante que você veja. E depois que eu fiz aqui o Gordon Freeman do Half-Life, fazendo essa homenagem ao game, muita gente pediu para eu fazer também a Shell do Portal. E, eu não sabia que vocês gostavam tanto desse game, é o meu jogo, assim, um dos meus favoritos. Eu nem tava pensando em fazer ela, mas a galera comentou muito para fazer, né, o parzinho, né, meio Wall-E e Eve, né, ter o Gordon Freeman e a Shell, né. E como vocês me conhecem, eu não quis deixar só, né, no bonequinho, eu quis fazer ali uma coisa que lembrasse a personalidade do jogo. Eu coloquei um portal ali, entre aspas, né, que cria uma sensação de portal ali, um efeito muito doidão. Quem jogou o jogo vai pegar as referências que eu coloquei e, eu tô muito feliz de trazer esse vídeo pra vocês, então vamos lá. Eita, eu tava com saudade de narrar, né, de trocar uma ideia aqui com vocês enquanto acontece esse caos de Toy Makeover. Faz tempo, né, que eu não trago, né, esse tipo de conteúdo pra vocês. E dessa vez eu encontrei, né, essa Mulher Maravilha. Já peço desculpa aqui pra você, dona Diana, mas a gente vai fazer um estrago com você. Eu tô desmontando a peça toda, como vocês estão vendo. E, não tem muito o que falar, né, Toy Makeover tem sempre ali um perfil, né, um padrão. A gente encontra o personagem, a gente acha ali as características que ele tem, que dá para aproveitar, né, para nossa customização. E aí o jeito é depenar ele todo, né, desmontar o que dá para desmontar, tirar o que tem que tirar, e aí a gente começa a reconstruir o personagem a partir daí. E eu até peguei para rejogar o Portal, né, o 1 e o 2 na época que eu tava fazendo essa customização, né, e eu achei legal que tinha alguns detalhes que eu não tinha reparado antes. E eu achei interessante que a Shell, ela tem aquele aspecto de um fugitivo, né, ela tem aquela roupa meio alaranjada, né, como se ela fosse um prisioneiro, né, bem característico dos presídios lá dos Estados Unidos. E ela, ao mesmo tempo que tá presa, ela tá meio que num laboratório, ela parece um rato de laboratório, né? E muito louco também que, além da arma de portais, ela também tem aquela bota que faz com que ela possa saltar de longas alturas e ela possa pousar sem se machucar. E eu achei muito legal esse conceito de personagem e eu queria representar isso de alguma forma nessa customização. Por isso que eu fiz aqui ela nesse movimento meio que de pouso. Se você olhar que ela tá meio que com uma perna quase que tocando, né, o chão, e a outra ela tá com aquele movimento assim, né, tentando se equilibrar, tal, tentando representar um pouco de toda essa ação que o jogo tem, que é engraçado, né, o jogo ao mesmo tempo tem todo esse movimento, essa física, mas não tem muita ação de tiroteio, né, e essa é mais uma prova, né, de que o jogo é muito legal. Eu aconselho, se você nunca jogou esse game, vai lá depois, dá um jeito de baixar na Steam, lá é baratinho. E outra coisa que eu acho que você não sabia é que o Portal, assim como o Counter-Strike, nasceu meio que de um mod do próprio Half-Life. O Portal, no caso, ele veio ali de uma feira de estudantes, né? Uns estudantes de tecnologia fizeram o game, assim, baseado, né, nessa física que tinha no Half-Life. E os caras da Valve acharam isso, assim, fascinante. E, os caras correram, né, lógico, pra contratar os moleques lá pra fazer um jogo pra eles. Vamos torcer também agora pra Valve aprender finalmente a contar até 3, né? Porque todo jogo que eles fazem nunca passa do número 2. Ai, dona Valve. Mas a gente tem fé, a gente acredita. E vamos voltando aqui então para customização. Eu tô fazendo aqui essa parte da roupa, tá vendo que tá meio difícil de fazer, eu tô encaixando ali com cuidado. Eu fiz essa parte de biscuit, mas vocês podem ver ali que eu fiz outras partes também de massa epóxi, que é essa massa mais acinzentada. Vou aos poucos ali, passo a passo, construindo, né, as partes do personagem. Tem gente que gosta já de modelar tudo de uma vez, sabe? Como se fosse um bloco, um monolito só, e aí dali já sai tudo bonitinho, como se tivesse tudo encaixadinho, mas eu não sou assim, eu gosto de ir por partes, então eu vou lá construindo, que nem aqui, ó, eu construo uma partezinha, vou lá, cola, depois eu vou lá, faço a bota, e tudo isso demora muito tempo, né, porque é o meu jeito de fazer, eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer em partes mesmo, eu acho que os detalhes do personagem, eles fazem a diferença, eu sempre falo isso. E pra mim, eu acho que é mais legal fazer parte a parte, assim que eu consigo dar mais atenção pra cada lugar, né? Pra cada parte do personagem.
e dar o seu devido detalhe que ele merece ali. E por falar em demorar muito, vocês ouviram ali na introdução do vídeo que eu falei que eu tô desde março fazendo esse vídeo, e não é mentira, não é exagero, eu tô realmente desde essa época fazendo, mas tem os seus motivos, né? Vocês que viram o vídeo lá do Round 6, eu contei mais ou menos a história que aconteceu, que eu tive que cuidar da minha família e tal. Vai lá depois, dá uma olhada na história toda, tal, pra você ficar sabendo. E o outro motivo é uma coisa muito boa que eu quero compartilhar aqui com vocês, mas às vezes eu preciso fazer uma historinha, né? Contar o porquê de tudo isso. Eu sei que muita gente assiste os vídeos aqui da Criasauro com o intuito de se entreter, né? Que é o que eu faço mesmo, que eu gosto de criar esses vídeos para entreter vocês, para alegrar o dia de vocês. Se você ver o vídeo sai inspirado e feliz, tá valendo, tamo junto, o meu propósito de existir aqui no YouTube tá feito. Mas eu sei que existe também um monte de gente que assiste os vídeos aqui e fica tipo olhando as customizações que eu faço e fica assim, cara, eu quero aprender também, eu quero fazer também. Principalmente nos casos dos toy makeovers, eu sei que tem uma galera que começa, né, a fazer os toys e meio que assim, eles fazem conforme vão aprendendo, né? A galera vai olhando alguns vídeos na internet, vai tentando emular algumas técnicas, mas tem coisa que não adianta, né, meu? Tem coisa que é muito específico, é muito detalhezinho pra trazer nos vídeos. Desde a primeira vez que eu postei algum vídeo de toy makeover aqui no canal, eu recebo mensagens toda semana até hoje. E no começo eu até respondia todo mundo, só que conforme os vídeos eles vão crescendo, eles vão evoluindo, é muita gente pra responder, sabe? Eu comecei a responder 10 pessoas, aí depois vem ali 50, 100 pessoas, e aí o vídeo bomba sem querer, né, ou dá uma viralizada, e aí tem mais de 1000 comentários, e no meio desses 1000 comentários tem outras trocentas pessoas querendo aprender o processo, passo a passo e etc. E vocês me conhecem bem, né, eu odeio deixar vocês no vácuo, né, sem responder, eu quero atender todos vocês da melhor forma possível. Então, com base nisso tudo, eu trabalhei muito mesmo aqui e eu desenvolvi um curso de Toy Makeover para vocês. É isso mesmo que você está ouvindo, meu amigo e minha amiga. Meu, eu trabalhei muito, não só eu, mas a Sarinha também, a gente trabalhou muito por muitos meses para criar um curso que estruturasse e atendesse tudo isso para vocês. E esse curso tem 14 módulos, totalizando mais de 4 horas e meia de conteúdo. E, por exemplo, olha aqui nessa parte que eu tô fazendo esse rosto da personagem, né? Muita gente não faz ideia, mas eu pinto esse personagem todinho usando pincel e também usando tintas, aquelas tipo Acrylex, que são bem acessíveis, bem baratinhas mesmo. Tem gente que não acredita nisso, né? Mas lá no curso tem um módulo específico de mais de 40 minutos explicando todo o processo só da pintura do personagem. E isso vai fazer com que você aprenda toda a técnica que eu tenho para fazer um rosto como, por exemplo, esse, e aplicar no seu próprio projeto aí que você fizer em casa. E o mais legal é que esse curso tem toda aquela cara de Criasauro, sabe? A gente faz com coisas simples, a gente explica do nosso jeito, porque não foi só idealizado por nós, como também foi executado. Foi eu e a Sarinha que gravou, que editou. A gente fez todo esse curso, só nós. E aí, então, ele não tem aquela cara chata, sabe? Aquele curso que você vê e já quer, depois de 5 minutos, quer dormir, né? Esse curso, ele é leve, é tranquilo. Inclusive, na plataforma onde a gente hospedou o curso, tem ali uma área de acesso ao aluno. Então, pensa que você vai ter acesso direto e reto comigo para poder tirar sua dúvida. É uma espécie de mentoria, vamos dizer assim. E não para por aí, hein? O nosso curso é um dos únicos aí que tem DLC gratuito, hein? Galera que gosta da DLC de graça, tá feito agora. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente fizer um Toy Makeover no canal, vai ter o vídeo no canal aí de 10 minutinhos e a gente vai adicionar lá no curso uma versão estendida daquele vídeo. É um vídeo tipo, sei lá, de 1, 2, 3 horas, o tempo que precisar ter. A gente vai adicionar esse vídeo como se fosse um módulo extra lá no curso. Você não vai pagar nada, ele tá incluso com o curso que você já comprou, ou seja, você vai ter sempre uma novidade para assistir e também para poder aprender mais. E Renato, gostei muito disso daí, como é que eu faço para me inscrever, comprar o curso? Entra lá em criasauro.com/toymakeover, repito, criasauro.com/toymakeover. Lá vai ter uma página tudo explicadinha lá para você, toda Nicolas Cagezinha, com vídeos, com explicação de quantos módulos tem, o que você vai aprender. Dá uma olhadinha lá, mesmo que você não tenha pretensão agora de comprar, faz aí uma presa para mim, dá uma passadinha lá, olha, confere, eu vou ficar muito feliz de receber você por lá. E se você tiver alguma dúvida, tem também a área de chat
chat que você pode mandar uma mensagem pra gente e a gente vai poder te responder, tá bom? Galera, até peço desculpa por estar me alongando demais nesse assunto aqui, mas é porque isso é muito importante, não só pra mim, mas também pra Sarinha. Sarinha, dá um salve aí pra galera. E aí, galera? A gente tá muito feliz como Criasauro aqui, a gente gosta muito de vocês, a gente não quer ficar rico com curso de toy makeover, longe disso. A gente só quer fazer as coisas direito, sabe? Fazer bonitinho, atender vocês, ensinar vocês com propriedade. Você é uma pessoa que aprende vendo aí vídeos no YouTube de uma forma meio autodidata, cara, perfeito, maravilhoso, eu acho ótimo, mas eu sei que tem gente que precisa de um pouco a mais e é justamente para isso que a Criasauro tá aqui. E é isso, galera, eu agradeço por vocês estarem com a gente até agora aqui. Eu tô fechando, né, esse assunto do curso e também tô fechando aqui, ó, a estrutura do nosso personagem aqui da Shell. Eu espero que você tenha curtido todo esse papo, todo esse processo, porque eu gostei muito de ter feito ela, tô muito feliz. Um abraço e muita inspiração. Falou!